Eu saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite, amém? Você pode glorificar a Deus nessa noite, noite na qual Ele escolheu para te abençoar, para te dar a vitória, para dar aquilo que você necessita nessa noite. Tenha certeza que você não está aqui por mero acaso, foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe a este lugar nessa noite. Abra comigo em 2 Reis, capítulo de número 4. Vamos ler somente o versículo de número 9. Aleluia. 2 Reis, capítulo 4, somente o verso de número 9. Amém? Amém? Diz assim o texto sagrado: e ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Vou ler novamente para dar ênfase. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Feche seus olhos. Soberano Deus que estás nos céus, estamos nessa noite diante da tua santa, gloriosa palavra, da tua palavra que é santa, da tua palavra que tem o poder, ó Deus, de penetrar, ó Deus, em corpo, alma, juntas e medulas, ela que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Portanto, Senhor amado, fala conosco nessa noite, segundo Deus, aquilo que nós necessitamos ouvir da parte do Senhor. Fala-nos poderosamente, que a tua palavra venha trazer consolo, edificação, que a tua palavra também venha nos corrigir, venha nos exortar, porque para isso, Senhor, ela foi enviada. Portanto, Deus Todo-Poderoso, eu me coloco na tua presença, reconhecendo, ó Senhor, que sem ti nada sou, reconhecendo a minha dependência do teu Espírito Santo. Portanto, me usa nessa noite como porta-voz da tua palavra. Usa os meus lábios para falar com a tua igreja, usa os meus lábios para falar com o teu povo nessa noite, e fala, Senhor, meu Deus, conosco, não o que queremos ouvir, mas o que necessitamos, porque o teu Espírito sabe qual é o melhor alimento, o teu Espírito sabe qual é o remédio. Portanto, ó Senhor dos exércitos, fala poderosamente com a tua igreja, conforme o teu querer, Pai, porque essa obra é tua, esse povo é teu, essa igreja é do Senhor, tu és o cabeça, somos o teu corpo. Portanto, ó sumo pastor, fala nessa noite, neste lugar, aos nossos corações. Que toda barreira, todo impedimento, todo levante do aniversário, todo demônio que vem para roubar a palavra, todo espírito que vem para roubar a atenção da igreja, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Caia por terra todo mal, caia por terra toda seta endereçada contra a vida deste lugar, toda palavra contrária lançada contra esse povo, em nome de Jesus, seja anulada, destruída, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, fala poderosamente nesta noite com a tua igreja, é o que eu te peço, no nome de Jesus, amém e amém. Podeis tomar o teu assento glorificando ao Senhor. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele nos traz um grande ensinamento, porque o texto está dizendo que todas as vezes que o profeta Eliseu, ele ia para a cidade de Sunem, o texto diz que ali havia uma mulher rica. Em algumas versões ela diz assim, uma mulher grave. Essa palavra grave, ela quer dizer rica no original. Ela era rica, ela era bem abastada. E a Bíblia Sagrada diz que todas as vezes que Eliseu, ele ia para a cidade de Sunem, essa mulher, conhecida também como a mulher sunamita, a mulher de Sunem, porque habitava em Sunem, por isso o nome sunamita, diz que ela observava a vida do profeta. Todas as vezes que Eliseu entrava na cidade, essa mulher de Sunem estava observando
a forma que Eliseu andava, a forma que Eliseu ele se portava. E quando eu meditava nesta passagem, Deus me trazia algumas coisas ao meu coração. Irmãos, todos de Deus, nós somos observados, querido, em 3 esferas diferentes. Nós que somos servos de Deus, nós temos sido observados em 3 esferas diferentes. A primeira, nós somos observados pelos os que estão na terra. É a primeira esfera. Por aqueles que estão na terra. Em segundo lugar, nós somos observados por aqueles que estão nos céus. É a segunda esfera. E em terceiro lugar, nós somos observados por aqueles que estão no inferno, Satanás e os seus demônios. E eu quero falar um pouco disso nessa noite, porque todos nós que somos servos do Senhor, a todo momento nós estamos sendo observados. A primeira coisa que eu quero destacar nessa noite, que em primeiro lugar nós somos observados na terra pelos homens. Existem olhos que estão nos observando, a nossa vida como servo de Deus, o nosso testemunho cristão, a forma que nós nos portamos, né, quando estamos no meio do público, a forma que nós nos portamos quando estamos em meio à multidão, em meio ao comércio, em meio ao trabalho, em meio à escola, em meio à faculdade, a todos os segmentos terrestres, sempre vai ter alguém que está nos observando. Com a vida de Eliseu não era diferente. Ele entrava naquela cidade e a sunamita estava observando a vida do profeta. E chegou um dia que ela disse ao próprio marido dela: eu tenho observado. Ela prestou atenção na vida do profeta. Eu tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Mas eu pergunto, o que levou ela a ver essa santidade na vida de Eliseu? Porque, irmãos, eu entendo que a santidade, ela transparece na vida do crente que é fiel. O crente que é fiel não precisa ele ficar batendo no peito: eu sou santo. Não, porque se realmente ele é santo, a santidade ela transparece. O brilho do Espírito Santo ele reflete na face de todo aquele que é fiel. Querido, santidade não é sinônimo de você andar com o cabelo batendo lá no teu pé. Santidade não é sinônimo de você vestir um vestido que rela no chão. Não, santidade não é andar de terno e gravata somente. Santidade é quando eu tenho temor de Deus no meu coração e eu vivo uma vida de obediência à palavra dele. E todas as vezes que eu me defronto diante do pecado, eu escondo a minha face do pecado, porque eu temo pecar contra o Deus que me escolheu. Isso é santidade, isso é ser santo. Tem muitas pessoas enganadas, confundindo santidade com uso e costume. Não corta cabelo, não é santidade. Eu conheço meia dúzia que não corta cabelo, tem um cabelo, com perdão da palavra, lá na bunda, mas a língua é maior do que o cabelo. Estou falando. Tem a saia arrastando lá embaixo, a língua é maior do que a saia também. Então isso não é santidade. Conheço pessoas que andam de terno e gravata, mas por dentro são sepulcros caiados. Se terno e gravata fosse sinônimo de santidade, Brasília não estava naquela corrupção que mais você vê é terno e gravata, engravatado. Então santidade, querido, é aquele que guarda a palavra de Deus no seu coração, como o salmista ele diz ali no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse ele é santo. Santo é aquele que se aparta do mal. O mal está vindo de frente dele, ele se desvia do mal. Então essa mulher olhou para a vida do profeta e diz: olha, eu tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Porque a santidade transparece. Não precisa ficar batendo o peito: eu sou crente. Eu tenho muito cuidado quando eu vejo pessoas arrotando santidade. Quando eu vejo a pessoa arrotando muito santidade, eu sempre comento com o pastor: vão vigiar, porque pode ter certeza que aí tem. Porque está escondendo alguma coisa. Quando a pessoa arrota muito santidade, está escondendo algo.
Então nós devemos tomar cuidado. Agora eu pergunto, o que será que os homens têm visto em nós? Será que eles têm visto em nós o mesmo que a sunamita viu no profeta Eliseu? Será que todas as vezes que o pastor Felipe passa com o ninho na rua lá, tem observado que aquele homem lá é um santo homem de Deus? Vou falar de mim. Primeira preocupação é comigo. Será que tem dito isso de nós? E eu me preocupo muito com isso, porque o meu testemunho fala mais alto do que as palavras que eu prego aqui. Não adianta nada eu estar pregando a palavra aqui se lá fora eu não tiver testemunho. Não adianta nada eu pregar aqui se lá fora eu for um sem vergonha, eu comprar e não pagar, eu ser um caloteiro, alguém que fica mexendo com a mulher dos outros, alguém que não guarda os olhos quando está diante do sexo oposto. Vai adiantar alguma coisa estar aqui? Então, querido, o meu testemunho fala mais alto do que as minhas palavras. E eu me preocupo muito com isso. Porque uma coisa é você ser caluniado. A gente é caluniado noite e dia. Principalmente eu como pastor, a pastora. Eu e ela até a costa larga. Até mesmo coisa que nós não fazemos, nós levamos na costa. Mas é calúnia. Calúnia. Eu me alegro quando eu sou caluniado, porque o próprio Cristo diz: olha, regozijai-vos quando disserdes mal de vós por minha causa. Jesus, ele foi caluniado também. Ele foi acusado de coisas que ele não fez. Se o meu Senhor foi acusado de coisas que eu não fiz, quanto mais eu que sou servo. Então calúnia, eu não me preocupo com calúnia. Esteja falando, pode falar à vontade, não me preocupo, não morro. Eu não morro a minha fé um milímetro por causa de calúnia. Mas eu me preocupo com o meu testemunho pessoal, como que eu tenho me portado diante da sociedade, tenho me portado como homem de Deus, como uma mulher de Deus. Será que as pessoas que estão no mundo lá fora têm enxergado em mim verdadeiramente um cristão? Porque crente, irmãos, eu sou crente, eu sou evangélico, é a moda, eu sou evangélico. Antigamente nós éramos chamados de protestante. Gostava mais dessa palavra protestante, porque nós protestávamos mesmo contra o pecado, contra o mal, batia mesmo. Não, eu sou evangélico, virou sinônimo hoje de ser vergonhista. Eu sou crente. Eu falei, sou crente, porque as máscaras de sou crente. Então, querido, eu me preocupo não, mano. Na igreja de Antioquia, a palavra de Deus diz que os primeiros discípulos eles foram chamados do quê? De cristãos. Por quê? Eles se pareciam com Cristo. Eles andavam da mesma forma que Cristo andava. João, o evangelista, ele diz ali na sua epístola: olha, portanto, se alguém diz que o conhece, deve andar como ele andou. Se diz que é crente, mas não anda como Cristo andou, é mentiroso. Pedro, ele vai dizer: olha, para isso Cristo morreu e padeceu, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. Paulo, ele vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, ele é o meu modelo a ser seguido. Então eu tenho que me preocupar. O que as pessoas estão vendo em mim? Então, em primeiro lugar, eu estou sendo observado na esfera terrestre, pelos homens. Aonde eu estiver, no trabalho, pessoas estão me observando. Eu estou andando na rua, as pessoas estão me observando. Nas redes sociais, as pessoas estão me observando. No comércio, as pessoas estão me observando. Em todos os segmentos dessa vida terrestre, existem pessoas que estão nos observando. E eu pergunto: qual é o testemunho que eu tenho dado? Será que eu tenho atraído as pessoas para mais perto de Cristo? Ou será que eu tenho repelido para longe de Cristo? Porque as pessoas, ao verem o mau testemunho que eu dou, vão dizer: eu ser crente que nem aquele lá, aquilo é um mascarado, é uma mascarada, está dentro da igreja lá, mas com uma máscara. E eu não quero ser como ele, eu não quero ser como ela. O que adianta eu ir para a igreja para ser como ele, para ser como ela? Então isso é muito sério. Por quê? Jesus, ele disse algo muito sério, irmãos: convém que venham os escândalos. Essa palavra no original, essa palavra escândalo, significa a pessoa se decepcionar com você. Jesus diz assim: olha, nesta mesma noite muitos se escandalizarão em mim. Ou seja, muitos se decepcionarão comigo. Por quê?
eles esperavam um Cristo glorioso, um Cristo que libertaria eles do jugo romano. Mas quando Jesus foi preso, muitos dos seus discípulos escandalizaram. É por isso que na cruz do Calvário somente poucos discípulos estavam ao pé da cruz, porque muitos se escandalizaram, ou seja, se decepcionaram com o Senhor. Então o escândalo é quando eu faço as pessoas decepcionar com a fé cristã. Eu sei que nem ele, está dentro da igreja, mas só faz coisa errada. Eu sei que nem ela, só vive pintando e bordando. Então para quê? Vou ficar aqui fora está melhor. Então o que Jesus falou? Convém que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vier. Está dizendo ai é a palavra do quê? De dor. Ai daqueles por quem vier. Então eu tenho que ter essa preocupação. O que as pessoas têm visto em mim? Existem pessoas me observando. Eu tenho que ser honesto nos meus negócios. Eu tenho que comprar, eu tenho que pagar. Eu tenho que ter um bom testemunho, principalmente sendo um pastor, principalmente levando o nome cristão sobre as minhas costas. Basta nós vermos, irmãos, a situação que está o mundo hoje. Por que está muito difícil se pregar o Evangelho? Por causa dos escândalos. Por que hoje está muito difícil? Por que hoje essa frieza espiritual ela tem entrado dentro da casa do Senhor? Por causa dos escândalos. A Bíblia diz que por se praticar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas nós que somos cristãos, os nossos olhos têm que estar voltados para o Senhor, porque o nosso Senhor está voltando, a palavra está se cumprindo. Então eu tenho que me consagrar mais, eu tenho que me santificar mais. Se hoje eu estou buscando, amanhã eu tenho que buscar muito mais. Se hoje eu li um capítulo da Bíblia, amanhã eu tenho que ler 2. Se hoje eu orava meia hora, amanhã eu tenho que orar 1. Mas eu tenho que crescer cada vez mais na presença do meu Deus. Por quê? Porque Ele está voltando. Andaramanaias, Alamante cai, andarabachou, e alas. Então, irmãos, eu estou sendo observado. Segunda esfera que eu sou observado, e essa é a mais séria, não que todas as outras não sejam, mas essa é a mais séria. Eu sou observado na esfera celestial, no âmbito celestial. Por quem, pastor? Pelo próprio Deus. Existem 2 olhos que, como chamas de fogo, estão me observando. E esses olhos, querido, eles não dormem. Esses olhos, o salmista diz no Salmo de número 121 que ele não tosqueneja, ou seja, ele não cochila. Deus, ele não pega no sono. Ele próprio diz: olha, eis que não tosqueneja nem dorme aquele que é o guarda de Israel. 24 horas por dia Ele está nos observando. E isso tem que trazer para nós um grande consolo. Porque se eu estou sofrendo, Ele está vendo. Se eu estou passando por luta, Ele está me observando. Se eu estou derramando lágrimas por causa das lutas, por causa das dificuldades, por causa do meu testemunho como cristão, Ele está me observando. Eu digo para ti nessa noite, essa palavra é um consolo para a tua alma. Porque se você está lutando pela fé que você tem em Cristo, se você está sofrendo pela fé no teu Deus, se você está sendo injuriado, Ele está te observando. Se você está sendo acusado injustamente, aquele que é o justo juiz está te observando. Se você, querido, tem, aleluia, derramando lágrimas pelas madrugadas na presença dEle, Ele está colhendo cada uma delas, Ele está te observando. E vai chegar o momento que Ele vai se levantar ao teu favor, vai chegar o momento que Ele vai entrar com a vitória, vai chegar o momento que Ele vai mudar a tua história, assim como Ele mudou a vida de Jó. Deus está te observando, e se Ele está te observando, a vitória é certa na tua vida, porque Ele tem galardão para mim e para você. Então isso é um consolo para mim e para você. Deus conhece o teu sofrimento. Deus sabe o que se passa no teu lar. Deus sabe o que se passa na tua casa. Deus sabe o que se passa no teu trabalho. Então descanse o teu coração, porque existe um Deus que Ele está observando você. Ele te contempla. Ele sabe tudo a teu respeito. Ele conhece o teu assentar. Ele conhece o teu levantar. Ele conhece todas as coisas a teu respeito.
nós. Ele sabe tudo, meu querido. Então não tem por que você temer, não tem por que você desesperar, porque existe um Deus no céu, que Ele te observa. Já foi lido nessa noite na palavra de abertura, que Ele, querido, Ele está contigo até mesmo na hora da angústia. Ele é socorro bem presente na hora da angústia, porque Ele está te observando. Então nós somos observados por Deus e por anjos. Não pense você pode estar sozinho, trancado dentro de 4 paredes. Existem olhos te observando. Deus está te observando. Anjos estão te observando. Então isso tem que trazer um consolo. Porque o que nós vemos hoje, irmãos, muitas pessoas, quando estão passando por sofrimento, a primeira indagação que a pessoa faz, a pessoa diz assim: mas será que Deus não está vendo? Irmãos, é até uma pergunta incoerente de um servo de Deus. Perguntar se Deus está vendo, querido. Aquele que vê todas as coisas, querido, nada escapa do olhar dele. Nada escapa. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Quem em primeiro lugar estava observando Jó? O próprio Deus. Ele perguntou para Satanás: você observou meu servo Jó? Por quê? Ele já estava observando. Ele já sabia tudo acerca de Jó. Observaste, tanto que ele conhecia a vida de Jó, que ele próprio deu testemunho da vida de Jó. Ele falou para o diabo: olha, observaste tu meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, temente a Deus, que se dizia do mal. Então essa é minha preocupação. Será que Deus, Ele tem testemunhado acerca de mim, acerca de nós a mesma coisa? Olha, você observou o meu servo Filipe, homem reto, temente a Deus, que se dizia do mal. Então essa tem que ser a nossa preocupação, porque nós vemos o próprio Deus dando testemunho da vida desse homem. Por que Deus dava testemunho de Jó? Basta você ler, querido, no primeiro capítulo, o texto vai dizer que Jó, todos os dias de madrugada, ele se levantava, ele oferecia holocausto por cada um dos seus filhos, e ele dizia consigo mesmo: porventura os meus filhos pecaram a Deus no seu coração. E a Bíblia diz que isso ele fazia continuamente, ou seja, continuamente Jó, ele oferecia sacrifícios a Deus. O que representa os sacrifícios hoje? Representa uma vida de oração, representa uma vida de busca de Deus, todos os dias, costumeiramente, como Jó buscava, como Daniel buscava 3 vezes ao dia. Quando ele abria as suas janelas ali em Babilônia, para a banda de Jerusalém, ele dobrava os seus joelhos, e ali ele buscava a presença de Deus. Então, da mesma forma, temos que ser nós, querido. Se nós queremos observados por Deus, se nós queremos ter o favor de Deus, querido, nós temos que ser homens e mulheres de oração. Deus tremendo e santo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Salmo 33 agora. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Versículo 13 ao 15. Diz assim: o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos... Fala para o seu irmão assim: Deus está vendo você, está vendo todos nós. Ele olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores
da terra. É Ele que forma o coração de todos eles e que contempla todas as suas obras ou todas as suas ações. Será que nós podemos escapar do olhar desse Deus? Dizendo que Ele contempla todos os filhos dos homens. Ele vê todo mundo. Ah, pastor, mas eu estou trancado dentro de 4 paredes. No meu quarto Ele está me vendo. Ele está te vendo. Ele vê as lágrimas que você derrama. Ele vê aquilo que você faz quando está sozinho dentro de 4 paredes. Ele faz quando você está longe. Ele sabe tudo. Então, nós não podemos escapar dos olhos da onisciência do Deus Todo-Poderoso, porque Ele olha, Ele vê todas as coisas e Ele conhece todas as coisas. Salmo de número 139 agora. O salmista Davi aqui ele vai falar sobre a onisciência de Deus. Versículo 16: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Davi está dizendo: olha, eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, e o Senhor já estava me vendo. Ele estava me formando dia após dia, e no seu livro Ele já estava escrevendo a história da minha vida. Olha, irmãos, como que é sério isso? Então o feto que está sendo formado no ventre da mãe, Deus está vendo. Não adianta fazer lei, abortar, porque não vai estar registrado no livro de Deus. A pessoa vai ter que dar conta, o pai vai ter que dar conta, a mãe vai ter que dar conta de toda a morte que foi cometida na face da terra. E não é só aquela criança que foi abortada, é toda a geração que viria daquela criança vai ter que dar conta. Então isso é muito sério, irmãos. Deus está nos observando, Deus está vendo todas as coisas. Então isso traz para nós consolo, porque Ele vê o nosso sofrimento, Ele vê as nossas lutas, Ele vê as nossas dificuldades, mas tem que nos trazer temor também, porque se eu e você não nos portarmos no caminho da santidade, Ele está vendo e vai chegar a hora que Ele vai nos colocar na mão dEle. E o que a palavra de Deus diz? Terrível coisa é cair o quê? Nas mãos do Deus vivo. Então tem que trazer tremor. Ah, está longe, o pastor não está vendo aquele bobão, os irmãos não estão vendo, então vou pintar, vou bordar, e os olhos de Deus te contemplando. Falei aqui no ensaio dos varões, Salmo 101, segunda-feira, falei aqui, aquele que usa de engano não vai ficar na minha presença. O próprio Deus dizendo pelos lábios de Davi. Então, querido, isso tem que nos trazer temor. Deus disse para Jeremias: olha, Jeremias, estando tu ainda no ventre de tua mãe, eu te escolhi, eu te conheci, e as nações te dei por profeta. Jeremias estava ainda no ventre, e Deus já conhecia ele, e Deus, aleluia, já tinha separado ele como profeta. Antes que nascesse eu já te conhecia. Na eternidade Deus já conhecia Jeremias. Estando ele no ventre da sua mãe, Deus já tinha separado ele como profeta. Então, irmãos, Deus ele vê tudo que está sendo feito em oculto. Eclesiastes 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja, está dizendo aqui, olha,
Porque Deus vai lhe trazer a juízo, ou seja, Deus vai trazer no seu tribunal toda a obra, todas as ações, até tudo que está encoberto. Ah, mas foi feito as 7 chaves, no maior segredo. Você que pensa, os olhos de Deus estão vendo. Ah, mas matou, cometeu um homicídio. Olha, ninguém descobriu, ninguém dos homens, mas Deus viu. E naquele dia ele vai requerer o sangue. Ele próprio diz na palavra dele que vai requerer todo o sangue que foi derramado sobre a face da terra, até o sangue do primeiro, que foi Abel. Deus vai requerer todo o sangue. Então, e se engana aquele que pensa que cometeu um crime, foi lá, matou, lá ninguém viu, ninguém presenciou. Eu estou inocente na história. Você que pensa, o tribunal de Cristo não vai escapar. Pode escapar dos homens. A justiça do homem é falha. Você vê aí, ó, essa justiça brasileira só pela misericórdia de Deus. O camarada vai lá, rouba, mata, por causa de 10 reais, tira a vida. Naquele dia, Deus vai requerer o sangue que foi derramado. Desde o sangue de Abel, o primeiro justo, até todo o sangue que foi derramado, porque a Bíblia diz que o sangue do justo clamam por justiça. Então vai trazer a juízo, querido. Todas as ações. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor, e algumas versões diz a recompensa. Então ele está dizendo aqui, ó, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração do homem. Ah, eu não roubei, mas eu tinha o desígnio, o desejo do meu coração era ter roubado. Naquele dia vai ser revelado. Ah, eu não mostrava para o irmão que eu não gostava dele, mas dentro do coração não suportava, odiava o irmão. Naquele dia vai ser revelado. Pode ter 2 máscaras à vontade, naquele dia não vai escapar. Deus conhece o desígnio do nosso coração. Deus conhece aquilo que se passa na minha mente. Ah, não, eu tinha vontade de sair com fulano, mas não saí, só ficou na vontade. Deus conhece o desígnio do teu coração. Eu tinha vontade de sair com a fulana, mas não saí. Deus conhece o desígnio do teu coração. Naquele dia vai ser revelado. Então não adianta, querido, nós queremos esconder. Porque naquele dia o próprio Cristo diz, olha o que vocês falou no interior da casa, naquele dia vai ser anunciado em cima dos telhados. Vou esconder dele? Ah, não foi feita 7 chaves, ninguém sabe, o meu esposo não sabe, a minha esposa não sabe, mas Deus está vendo. Estou contemplando. Pastor, por que dessa palavra dura? Deus sabe. Eu estou aqui como porta-voz para falar o que Ele me manda. Então Deus sabe. Eu sou aqui o garçom, quem prepara a comida é Ele. Só estou servindo. Então isso tem que nos trazer temor. Eu podia citar aqui mais outras diversas passagens. Em terceiro lugar, nós somos observados na esfera espiritual do inferno. Se nós somos crentes fiéis, existem demônios, existem principados, existem potestades espirituais malignas que conhecem se realmente o Filipe tem autoridade espiritual ou não. Nós podemos ver isso lá em Atos, naquela passagem dos filhos de Seva. Viram Paulo expulsando o demônio, acharam bonito e foram querer expulsar os demônios. Eram os 7 filhos do sacerdote Seva. E quando chegaram no endemoniado, nós te esconjuramos em nome de Jesus a quem Paulo prega. O que o demônio disse? Conheço Jesus.
Sei quem é Paulo também, porque ele é conhecido no inferno. Pensa num camarada que fez estrago no inferno, foi Paulo. Ele saqueou o inferno, irmãos. Paulo saqueou o inferno, saqueou as almas que estavam caminhando rumo ao abismo do inferno. Paulo era conhecido no inferno. Paulo, querido, ele era tão conhecido que por diversas vezes Satanás se lhe opôs. Satanás fez oposição ao ministério do apóstolo Paulo, porque ele era conhecido na esfera infernal. Então, se nós somos verdadeiramente servos de Deus, o inferno conhece quem é servo e quem não é. Por que você vê muitos crentes sendo envergonhados hoje? Sai dele, o diabo dá risada. Quem é você, rapaz? Sai para lá, comedor de linguiça. Tem que querer me expulsar aqui porque não tem autoridade, não é reconhecido, anda fazendo coisa errada, faz coisa que o diabo gosta. Existe um vídeo que circula na internet, ele é um vídeo verdadeiro. Eu queria que todos vocês vissem aquele vídeo. Acho que o Erasmo viu. Um preso dentro do camburão, endemoniado, e o demônio começa a falar com os policiais. E um dos policiais, não era nem servo de Deus, o cara é besteira de repreender o demônio. Ele vira o olho, você fica só com o branco do olho. E ele fala assim: quem é você para me repreender? Você faz tudo que eu gosto, você faz tudo que me agrada, você vai querer me repreender? Então ele começa a chamar mais demônio, ele ameaça ainda o policial ainda, porque não tem autoridade, não tem reconhecimento. Então, quando o crente ele tem autoridade, ele é reconhecido até mesmo na esfera infernal. Quando Jesus ele chegou naquela praia, antes de ele chegar até um homem que estava endemoniado ali na cidade de Gadara, querido, a palavra de Deus diz que aquele homem endemoniado, ele chegou, ele se prostrou diante do Senhor, e ele disse: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus vivo, viesse nos atormentar antes do tempo, porque o diabo sabia que estava chegando ali o Filho de Deus. Então, querido, nós somos observados nessas três esferas. Então Eliseu estava sendo observado, é um santo homem de Deus, e da mesma forma temos que ser nós. Da mesma forma nós temos que guardar essa palavra no nosso coração. Deus está te vendo, Deus contempla todas as coisas. Talvez você chegou aqui hoje, sabe, com o teu coração triste, como foi falado pela pastora no princípio, quem sabe, tu preocupado, quem sabe, as lutas têm te afligido. Deus está vendo, Deus está te contemplando, Deus contempla os anseios do teu coração, Deus contempla aquele que está te preocupando, aquele que está roubando o teu sono à noite. Deus está contemplando tudo, e nessa noite Ele está entrando com providência para dar a vitória que você tanto precisa. Então, querido, descansa o teu coração. Deus está vendo, Deus contempla. Se você tem sido fiel, se você tem sofrido por causa do Evangelho, se você tem levado nomes na tua costa que você não merece, Deus está vendo. E Ele é justo juiz. E isso me traz alegria, porque Ele é justo juiz. Ele não pode ser subornado, Ele não pode ser comprado por ninguém. E naquele dia Ele vai trazer justiça para a minha vida e para a tua vida. Para finalizar, eu quero que você abra comigo em Romanos 8. Que essa palavra de Romanos 8 venha trazer consolo ao teu coração nessa noite. Romanos 8, Romanos 8, versículo 31 em diante, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ele está fazendo uma pergunta para mim e para você aqui no Cântico de Vitória do apóstolo Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus é por você, meu querido, quem pode se levantar contra você? Está perguntando para mim e para você nessa noite,
Porque de nada adianta todos os cultos nós ficamos repetindo isso aqui no final do culto, na bênção apostólica, como se fosse maritacas, papagaio repetido, e se você não crer nisso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas fala de boca para fora. Então eu tenho que crer, se Deus é na minha vida, ninguém pode se levantar contra mim. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, se Deus deu a você o mais precioso que ele tinha, que foi o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário, como que ele não vai dar essa bênção que você precisa, meu querido? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então pode acusar à vontade, pode falar à vontade, pode falar mal, pode caluniar. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então nós temos um intercessor, querido. Você tem um intercessor nos céus que intercede por você. Alguém que sabe quando você está fraco. Alguém que sabe quando Satanás está rondando a tua alma. Você tem um intercessor. Jesus disse para Pedro: nesta mesma noite Satanás te pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, eu intercedi por você. Nós temos um intercessor, que é Jesus Cristo, que intercede pela noiva, que intercede por nós, que somos a sua igreja. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nessa noite descansa o teu coração. Você tem um intercessor, você tem alguém que está olhando por você, você tem alguém que intercede por você, que conhece as tuas fraquezas, que sabe os teus sofrimentos. Mas procure andar de modo digno na presença dele, porque ele está observando. Coloque-se de pé nessa noite.